Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, né? E hoje, nesta quarta-feira, nós vamos falar sobre o VGHF11, né? Que é um dos fundos da Valora, né? Administrada aí pela Valora, o famoso hedge fund, né? Ou seja, aquele fundo imobiliário que ele já tem na sua essência a diversificação e tem um dos principais responsáveis por essa estratégia, o Banco da Ecoval, né? Então é um fundo que quem tem ele na carteira está super feliz, né? A cotação dele R$ 9,52, né? Quem conseguiu comprar ele no ano passado, naquele período que ele estava bastante descontado, né? Antes da subida do IFIX, conseguiu comprar ele por menos de R$ 8, né? Todo mundo ali investindo no MXRF11, né? Todo mundo comprando cotas, porque o MXRF11 estava subindo, estava dando um dividendo batendo entre 13% a 14%. Naquele momento o VGHF ele estava dando uma grande oportunidade. Então muita gente aí aportou no VGHF e hoje está sorrindo aí porque ele chegou à cotação de R$ 9,52. Só para vocês verem que nós estamos gravando esse vídeo hoje, né? Ou seja, dia 31 de janeiro, né? E mesmo assim continua entregando alto de dividendo 16,56. Você que comprou ele no ano passado está recebendo um dividendo entre 14% e 15%, né? E assim, na balada do MXRF11, que disparou bastante, o VGHF11 ele acabou aí de passar do seu preço ideal. Porque o bom deste fundo é você comprar fundo de papel até um, né? Então aqui ele já se encontra um pouquinho mais caro, né? Então para você que está começando aí, né? Quem sabe, né? Entre MXRF11 e VGHF11, VGHF parece uma melhor oportunidade do que o MXRF11, né? E você que já está posicionado há muito tempo, aí essa decisão aí é individual, né? Se vale a pena aportar, né? Ou se não. Por quê? Porque a tendência desse preço sobre o valor patrimonial vai ser aumentar, certo? Por quê? Porque vários fundos de papéis eles estão entregando menos do que este valor, né? E eles se encontram descontados, mas daqui a pouco eles vão estar entregando menos, né? E vão estar com este mesmo valor sobre o preço sobre o valor patrimonial vai estar semelhante ao do VGHF. Um grande exemplo é o CPTS11, né? Que sofreu uma queda, né? Eu tenho ele na minha carteira. Ele sofreu uma queda, bateu R$ 7,60, né? Então aproveitamos para aportar bastante, né? Quem percebeu esse dia aportou bastante. Agora ele já subiu aí, está R$ 8,40, né? Ou seja, ele já voltou a subir. Tem uma liquidez de 3,7 milhões, né? Ou seja, muito alta, né? E teve uma valorização de 19,35, ou seja, muita coisa. E esse vídeo eu estou trazendo para vocês hoje, porque provavelmente hoje nós já temos a notícia de qual vai ser o dividendo que o VGHF vai pagar, né? E se ele pagar um dividendo maior do que ele pagou no mês passado, então esta cota ela vai disparar novamente, né? Então por isso que você tem que ficar atento, né? E ele vem subindo, né? Ou seja, a cotação dele vem subindo, como eu já havia falado, ele é um fundo de papel, né? Ou seja, investe principalmente em dívidas, né? Tem uma taxa de administração de 0,9%, né?
tem uma grande base de cotistas, 342.986 cotistas, ou seja, é uma base muito grande, ou seja, muita gente quando começa a investir em fundos imobiliários, começa com o MXRF11, começa com o VGHF11, então são alguns fundos que estão ali na carteira devido à cota deles serem baixa, né? No mercado nós temos 164 milhões de cotas, ou seja, é muita coisa, né? Tem um valor patrimonial por cota de R$ 9,35 e o seu último dividendo foi 10 centavos, né? Que você tem que ficar atento. Ou hoje ou amanhã já vai sair qual é o dividendo que o VGHF ele vai pagar, né? Se ele pagar um dividendo menor, provavelmente a cotação vai cair amanhã, então você tem que ficar atento. Agora, se ele entregar um dividendo maior, na casa de 11 centavos ou 12 centavos, se prepare que ele vai subir, certo? Por quê? Porque ele vai manter a entrega aí acima de 13%, e é muita coisa. Por quê? Porque a Selic, né, que aí é o tesouro mais seguro, né, ele está entregando 11,75, sem considerar o que se você resgatá-lo antes de um ano, você vai ter a dentada aí do governo levando aí mais de 20% dos seus rendimentos, ou seja, o seu rendimento vai bater 10,8, 10,95, em torno disso, devido à dentada do leão, né? Então, aqui é diferente. Esse valor, ele cai isento na sua conta, né? Ele é um fundo imobiliário novo, né? E embora sendo novo, né, ele nunca perdeu para a inflação, né? Descontando a inflação em todo o período, ele entregou um retorno aí de 11,94. Se nós deixarmos a inflação embutida, aí foi maior ainda, né? 23,22, né? O dividendo médio dele nos últimos 5 anos, embora ele não tenha 5 anos, né? Tenha no máximo 2 anos e meio, foi 16,45. Ou seja, quando as taxas de juros sobem, o rendimento, evidentemente, ele sobe, né? E atualmente o dividendo dele atual, né, dos últimos 12 meses é 13,51. Por quê? Porque a cotação subiu e porque o dividendo sofreu uma pequena queda, saiu de 12 centavos, bateu 10, quando foi no mês de novembro entregou 11, no mês de dezembro entregou 10, e agora todo mundo está de olho para ver qual é o dividendo que vai vir, né? E se você comprou até o dia 28 de dezembro, né, no dia 8 aí de janeiro você recebeu 10 centavos. Logo, se você comprou, né, até o dia 31, né, que é hoje, né, provavelmente dia 8 ou dia 7 você vai estar recebendo um novo dividendo aí no mês de fevereiro, que ou virá na casa de 10, 11 ou quem sabe 12 centavos, né? A esperança que nós achamos é que ele venha manter esse dividendo de 10 centavos, mas se subir, né, for para 11 centavos, essa cotação vai se valorizar, e se for para 11, aí você se prepare que vai ter muita gente aportando. Por quê? Porque o VGHF ele tem uma característica que os fundos antigos eles não têm. O que é isso? É ter uma carteira bem diversificada, né? Então, como nós podemos ver aqui na carteira dele, ele tem uma grande quantidade de CRI, certo? Então, toda essa parte que eu vou mostrar para vocês é só a carteira dele de CRI, né? Carteira dele de CRI. E este CRI são destinados aí para todos os segmentos, né? Então, esses CRIs aí são direcionados para todos os segmentos, né? E essas taxas, né, indexadas a esses CRIs, elas são muito agressivas, né? Ó, nós temos IPCA em 9, é muita coisa, né? A inflação está 4. 4 com 9 dá 13, né? Nós temos um CDI mais 3,75, ou seja,
o CDI está 11,75, mais 13,75, isso vai dar aí, né, quase 15, né, batendo os 15, né, ou seja, uma taxa muito alta, ou seja, é uma carteira de CRI extremamente agressiva e ela não é concentrada, né? Ou seja, esses empréstimos, né, esses créditos recebíveis imobiliários são para diversos credores aí, né? Ou seja, são emprestados para diferentes grupos, né? Que permite essa boa diversificação, né? Se não fosse suficiente, né, ainda tem a sua carteira de fundos imobiliários, né? Uma carteira bem agressiva, onde está presente fundos imobiliários muito famosos, como CPTS, PVBI 11, que está fazendo a nova subscrição para arrecadar 800 milhões, HSML, HGRE 11, né, VRTA, JSRE 11 de Lajes Corporativa, que era um dos fundos mais descontados do ano passado, recomendação do professor Mide, de várias pessoas, né? Nós temos BCFF 11, que sofreu desdobramento e é base 10, né? PATL 11, GALG 11, né, um bom fundo logístico aí de base 10, BRCO 11, ou seja, ele tem muitos fundos famosos, né, que são disponibilizados para o investidor geral, e ele tem alguns fundos imobiliários somente para investidores qualificados, né? Ele tem uma carteira, tem BTLG, tem VIU, né? BTCI 11, né? Muita gente apostando no BTCI 11 e no VGHF como sendo uma alternativa aí para o MXRF11, que está muito caro, né? Beta 11, que eu vou provavelmente gravar um vídeo aqui, porque ele está dando uma excelente oportunidade de compra. E Beta 11 não é Fiagro, Beta 11 ele tem imóveis na carteira dele, né? E também tem uma carteira, dentro da carteira dele tem CRI, dentro da carteira dele tem fundo imobiliário e dentro da carteira dele tem ações, né? Ações da São Carlos, ações da Simproptec e ações da Aliança Sonai, que é a famosa Azul 3, né? Que é uma das maiores administradoras do Brasil no segmento de shopping, né? Inclusive o VISC, né, compartilha várias administrações de vários imóveis do fundo imobiliário VISC 11. Quem faz é a equipe, né, da Alus 3, né? Então eles têm uma excelente gestão aí no segmento de shoppings, né? Então uma boa ação, né? Então muita gente que investiu nessa ação ano passado ganhou muito dinheiro porque o segmento de shopping vem se recuperando, certo? A carteira dele de IPCA, né? Ou seja, se nós pegarmos tudo, nós conseguiríamos dividir a carteira da seguinte forma: 64,98% da carteira indexado ao IPCA, né? IPCA mais 8,48, ou seja, muita coisa. E a sua carteira de CDI, né, é 35,02% e é CDI mais 4,31. Traduzindo, Selic tem que cair muito e inflação tem que cair muito para essa carteira, ou seja, o retorno deste fundo não vale a pena, certo? Então nós estamos naquele momento, naquele cenário, ou mais inflação beneficia esse fundo, né? Vamos ver 64,98% da carteira é de IPCA, e se a Selic se manter ou ela for caindo aos poucos, que é 0,25, ainda vai continuar dando um bom retorno, certo? Então você aí que é cotista do VGHF, fique atento para hoje, né? Porque dependendo de como esse dividendo vai vir, né, nós podemos ter aí, né, movimentações principalmente na cotação
ou para cima ou para baixo, certo? Então esse era o nosso vídeo de hoje. Agradeço a todos vocês que estão assistindo aqui o nosso canal, acompanhando nossas notícias sobre os fundos imobiliários. Qualquer fundo imobiliário que você quiser saber sobre ele, deixa aí no comentário que a gente grava um vídeo sobre ele, ou talvez a gente já tenha até um vídeo sobre ele, então você pesquisa no próprio canal vídeo sobre ele, porque aqui nós falamos somente sobre fundos imobiliários, né? Que a nossa ideia aqui é trazer o máximo de informação para vocês sobre o fundo imobiliário, porque muitas vezes você tem um canal onde ele fala sobre fundo imobiliário, fala sobre ação, fala sobre criptomoedas. Eu entendo que a carteira é diversificada, mas quando você fala sobre muitas coisas diferentes, no fundo, você não tem profundidade em nada, né? Você fica ali superficialmente, não tem profundidade. O nosso objetivo aqui é trazer o maior conhecimento sobre determinado segmento, com a finalidade de oferecer para todos vocês o maior retorno, certo? Então, você que está acompanhando o nosso canal, que não segue ainda a gente, segue aí, curte, comenta, né? Todos os dias nós estamos aqui gravando os conteúdos sobre fundos imobiliários, né? Um abração para todos vocês, Deus abençoe todos vocês e o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que o ano de 2023, porque o ano de 2023 foi muito bom para fundo imobiliário, né? Porque nós conseguimos comprar muita coisa boa descontada e que se valorizou no mínimo 15 ou 20%, né? Se você formou sua carteira no ano passado, você está sorrindo à toa, porque foram uns poucos os fundos imobiliários que sofreram no ano passado. E os fundos imobiliários que sofreram no ano passado não foi nenhuma novidade, porque todo mundo já tinha avisado que aquele momento ia chegar, certo? Então, falamos para vocês hoje sobre o VGHF, um fundo diversificado, um fundo que tem entregado um alto retorno e um fundo bastante acessível, certo? Abração para todos vocês e até o nosso próximo vídeo aqui do nosso canal.